Olá, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Cristiane Almeida, eu sou coach cristã. Estou aqui para iniciarmos a primeira aula do curso de formação de coach cristão internacional. Certamente você já tem o teu material, você pode acompanhar conosco e eu vou passar algumas informações. Peço para que você tenha a tua Bíblia junto com você, papel, caneta, para que você possa anotar e acompanhar tudo que a gente vai estar falando e exercitando juntos nessa primeira aula. O primeiro encontro fala sobre a característica que tem um treinador cristão. O que faz de diferente um coach, para ele ser cristão, do coach, life coach, dos outros coaches, convencionais. Nós temos o primeiro tópico em 1 Timóteo 3. Nós vamos falar também da necessidade do coach cristão, de ser cristão, de estudar a palavra de Deus, de ter segurança naquilo que ele fala, ter liderança. Vamos falar sobre ele viver de acordo com a palavra, ter sede pelo Espírito Santo, querer entender o seu chamado, para que ele foi chamado, e alguns pontos específicos em relação a este chamado. Bem, 1 Timóteo 3 nos fala o seguinte. Pode abrir a sua Bíblia e acompanhar. No capítulo 3, versículos do 1 ao 7. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Esse primeiro tópico, ele fala sobre a pessoa que vai ensinar, a pessoa que vai treinar, desenvolver. O coach tem essa função, ele desenvolve, treina, capacita pessoas através das técnicas de coach, através de ouvir, Uma das primeiras técnicas importantes é você entender que nós temos 2 ouvidos e uma boca. A gente precisa ouvir mais e falar menos. O coach, ele faz isso, ele escuta muito o que o seu coach fala, o que as pessoas precisam, entendendo que ele não está nem para aconselhar, ele não é um conselheiro, nem para mentorear, e também não é um psicólogo onde a pessoa vai desabafar e você vai curar ou trabalhar algo que já aconteceu no passado. Então ele vai realmente ter uma conduta como está aqui em 1 Timóteo 3, para que o seu coach tenha referência no coach e possa seguir ali adiante com as técnicas que o Espírito Santo vai trazer em cada técnica, de dentro para fora. O coach vai estar trazendo as informações de dentro dele para você como coach. Bem, o segundo ponto importante para você ser um coach cristão, além de entender essa conduta moral e técnica de 1 Timóteo, é você ser cristão. Basicamente, ser cristão é confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, não necessariamente ser evangélico, você pode ser católico, Você tem que crer, confiar que Ele é o Cristo, Ele é nosso Salvador, Ele é o nosso Deus. Então, nós chegamos a Deus, na Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas a nossa oração chega a Deus através de Jesus Cristo, tá? Então, isso é ser cristão. Para a formação de coach e para a certificação e a carteirinha de membro da Rescue Generation e da FENAIC, que é a Federação Internacional e Nacional de Coach, você precisa de uma carta da onde você congrega.
Então você precisa enviar, anexar junto com a sua inscrição para a Rescue Generation, para a escola de teologia, onde eles vão estar analisando e vendo que você congrega, você tem uma autoridade espiritual que faz uma cobertura espiritual da tua vida. Porque como coach cristão, certamente você vai necessitar muito desse contato, dessa cobertura espiritual, ok? Próximo tópico importante, estudar a palavra de Deus. O profissional de coach cristão, ele tem a necessidade, a obrigação de conhecer, de estudar eternamente, enquanto ele estiver aqui, nessa terra. Então a gente não tem fim, não tem data, não tem limite, não tem quantidade, é uma vez, é 30, não. É um estudo que não acaba. Por quê? O Espírito Santo, ele nos lembra de tudo aquilo que nós aprendemos. Porém, a nossa obrigação, nossa necessidade, desejo, buscar a palavra de Deus. Devemos estudar e aprender a palavra de Deus, pois ela vai ser utilizada em cada encontro, em todos os atendimentos, assim como convir a Deus. A gente vai usar como coach, cada coach vai ter uma necessidade diferente. Você precisará de disciplina para a leitura, para o estudo e o aprendizado. Claro que o celular nos ajuda com o aplicativo, dá para você ouvir, mas é necessário parar, sentar e fazer a leitura, um estudo disciplinado para que haja uma compreensão e um discernimento de espírito, para que aquilo comece a viver dentro de você. Próximo ponto, estar seguro em suas palavras. A segurança de um coach é algo muito importante, porque fala do posicionamento dele. Então você estar seguro faz a diferença. A palavra de Deus é viva, ela não tem meio termo e nem é morna. Ela não volta atrás e ela não se engana. Da mesma maneira, quando você está atendendo uma pessoa, conversando, você precisa passar essa segurança. Por isso, o ministro da palavra deve estar firme ao se expressar, seguro da seriedade, responsabilidade de cada palavra que sai da sua boca. Lembre-se, da nossa boca só deve sair palavras doces, não palavras amargas. Não tem como jorrar, sair água doce e amarga de uma mesma fonte. Então, se a tua boca ela é de bênção, ela não pode ser de maldição. E a nossa boca, como ministros, como coach, como um formador cristão, ela precisa emanar leite e mel. Ela tem que ter a palavra suave. Muitas vezes, séria, responsável, porque nós temos o temor, em primeiro lugar. Mas nós precisamos de um vocabulário, de um conhecimento, para que a nossa boca seja de bênção e não de maldição. Próximo tópico, viver de acordo com a palavra. Esse é algo lindo, né? Ainda mais para nós falarmos aqui na teoria. Por quê? Viver de acordo com a palavra é uma conduta, porque a nossa conduta é cobrada e avaliada a todo momento, assim como os discípulos de Jesus, né? Quando a gente vai estudar cada um deles, você vê o comportamento e o fim de cada um. Você precisa viver o que você fala. O teu comportamento é mais testemunho do que a sua oratória. Você certamente será provado. Veja bem o que eu estou falando. Você certamente será provado e lapidado por Cristo para trilhar este caminho dentro do propósito correto. Se o teu propósito está correto, junto com a formação da Rescue Generation, formação de coach cristão, você vai ter aprovação. Se isso não acontecer, certifique-se que esse chamado é realmente para você, tá? Porque de todos que eu conheço, realmente tiveram essa provação e essa lapidação para exercer a função de coach cristão. Porque nós falamos do quê? Daquilo que nós vivemos se nós temos uma oportunidade com o coach. Nós não falamos da vida dos outros. Nós não espelhamos ou divagamos com hipóteses, né? Então, por isso que acaba tendo essa lapidação na nossa própria conduta, na nossa própria vida. O próximo tópico é a sede pelo Espírito Santo. O coach cristão, ele tem plena convicção que não consegue fazer nada sozinho. Sua dependência do Espírito Santo de Deus é vivida e compartilhada a todo momento.
Por esse motivo, o seu desejo é ardente pela presença do Espírito Santo. É ela que nos dá ânimo, é ela que nos encoraja, nos dá vida. E esse trabalho, o coach em si, cristão, ele não existiria sem o Espírito Santo, porque ele é. É ele que é, não sou eu. Eu sou formada em coach, eu fiz uma formação, especialização, um master degree, vim para os Estados Unidos, me especializei aqui no coach cristão, focada no coach cristão, no estudo da palavra do Senhor. Porém, a grande diferença que temos que entender é que no coach convencional trabalha-se o coach e o coachee. Já no coach cristão, nós temos um aliado fundamental para esse elo, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Sem ele, não funciona a nossa ligação. Não há base, não há vértice, não tem como funcionar o coach cristão. Ele é. Bem, interessante e importante é saber se você foi chamado para essa função. Muitas pessoas hoje buscam o coach como uma fonte de renda ou uma atividade, uma função, uma profissão, uma carreira, um status, né? Primeira coisa que eu quero te perguntar, pega um papel, uma caneta e me responda com sinceridade, o que te motiva a ser um coach cristão? Segunda, o que você perde sendo um coach cristão? Isso é uma análise básica de ganhos e perdas, ou seja, o que te motiva é o que te faz agir, é aquilo que te inspira, que faz com que você saia do estágio que você está, da inércia, né, do acomodado e mova-se em direção à formação, às 60 aulas para a graduação do curso de coach cristão. Então, isso precisa ser extremamente forte, empoderado, cheio de força, cheio de poder dentro de você, para que você persista, para que você tenha disciplina e seja dentro daquilo que você está se propondo excelente, não somente bom e nem muito menos sucesso. Nossa segunda aula é esse tema, a diferença de sucesso e excelência, mas sim seja excelente. Da mesma maneira, a partir do momento que você se compromete a ser um coach cristão, certamente você terá algumas perdas. E o que você vê, o que você enxerga que você pode estar perdendo fazendo essa escolha, tendo esse comportamento, essa atividade, essa vocação, né? Essa função, atuação. Não chamaria nem de profissão, veja, a categoria de coach, ela não é, nos Estados Unidos, reconhecida como uma profissão, e sim uma ferramenta que capacita, que desenvolve, psicólogos usam, várias pessoas, então a palavra coach ela é usada para toda a área de treinamento, mas não é uma profissão. Veja só, é interessante você saber se as pessoas te buscam para confidenciar as coisas. Isso já é um estalinho, é um, vamos dizer assim, um sinal, um pontinho aí de luz. Se quando você era novo, de repente lá na escola, não estou dizendo que você não é, mas se você, quando estudava, teus amigos costumavam a confiar em você, te procuravam para dar conselhos. Normalmente o perfil de um coach cristão, inclusive, que já tem esse chamado, essa vocação, esse dom dado por Deus, ele é procurado, as pessoas procuram ele para confidenciar. Eles querem desabafar contigo e gostam de contar os seus segredos para você. Então, se você analisar e falar assim, eu tenho essas características, sim, já é um ponto. Outra coisa, as pessoas confiam em você, sentem-se seguros em falar com você, porque sabem do teu caráter, sabem que o que vão falar contigo vai ficar ali. É imutável, não tem como transpor, chegar a outra pessoa. As pessoas consideram o teu ponto de vista. Então são perguntinhas que eu estou fazendo para te ajudar a pensar realmente sobre esse ofício, tá? Mais um tópico importante, pedem conselhos para você? Embora essa não seja a função, né? E não seja a atitude, a ação
primordial de um coach, mas é natural os que estão ao teu redor pedirem conselho. Normalmente eles escutam o que você diz com atenção e pensam até na possibilidade de colocar em ação as ideias que vocês discutem. Olha só que responsabilidade. Eu tenho muito temor pelo que hoje o Senhor colocou nas minhas mãos para trabalhar e falar e fazer aqui com vocês, que é multiplicar essas informações, que é multiplicar esse conhecimento. Então, as pessoas te referenciam como uma pessoa que poderia dar um conselho, um conselheiro, talvez. Escutam o que você diz? Próximo tema, né? Porque a sua fala é relevante e o que você diz pode ser considerado. Veja que interessante. Quando nós olhamos para Jesus ensinando, em toda a passagem, durante o percurso de 3 anos, que ele caminhava, né? Caminhava bastante e parava para ensinar. Você já imaginou, você já se fez uma transposição, né? Imaginando que você está lá ouvindo ele num sermão, ou mesmo lá naquele momento da pesca maravilhosa, um pouco arredado, assim, afastado da água, do início do rio ali, né? Um pouquinho para dentro, mas ele sentado explicando e falando. Que nível de relevância quem estava ali ouvindo olhava para ele e percebia. Qual é a relevância? Quem é aquele? Com aquela veste, com aquele jeito. Quem é aquele? Que relevância ele tem para falar? Por que ele era escutado? Né? Por que o que ele falava poderia ser considerado? E quando ele andava e entrava nas cidades, a sinagoga, o sinédrio, e as pessoas mais estudadas buscavam para interrogá-lo, para fazer questionamentos. Por que queriam ouvir ele? O que ele tinha? Qual a graça? O que emanava dele que era interessante? Então é muito importante você, como coach cristão, saber o nível de relevância daquilo que você fala. Se quando você fala, você é ouvido pelas pessoas. Muitos podem escutar, ouvir dizer de você, Jesus, e vim até aqui para que você, pela minha fé, cure o meu servo. Porque eu ouvi falar de Jesus, todos ouviam falar. Mas a relevância, o poder na palavra dele, já que a tua fé é essa, não preciso nem ir até lá, então ele já está curado. Por quê? Porque essa era a relevância da palavra dele. Da mesma maneira, a partir do momento que você se posiciona e você vai trabalhar com um coach, com área de treinamento, desenvolvimento de pessoas, com fundamento e base cristã, você precisa ter uma fala relevante e uma fala que é considerada pelas outras pessoas, que é analisada. Para finalizar, você tem paixão em ajudar os outros? Olha só. A paixão é algo inexplicável, sabe por quê? Porque a paixão, nós não falamos muito de paixão, principalmente quando você busca a palavra do Senhor ou vai falar algo de Deus, você fala em amor, porque Ele nos ensinou a amar, Ele é amor, Deus é o amor. E nós falamos também, né, em razão. No mundo atual, hoje, se fala muito em razão, então sentimento e razão. Mas por que a pergunta que eu faço aqui para você, que quer se formar em coach cristão, é se você tem paixão em ajudar. A paixão é um pouco insana. A paixão, ela é diferente. Ela é algo ensandecido. Muitas vezes não pensa direito, não mede consequência. Quer ajudar pelo fato do que o outro necessita. Não porque você tem capacidade de ajudar. Por isso que ela é diferente de você falar assim, eu amo a minha profissão, é lindo amar o que você faz, a função, o que você desempenha. Ou, eu escolhi isso. Não, eu quero ser médico porque é uma boa carreira, eu quero ser advogado porque toda a minha família é advogado. Então, é diferente. Quando você fala do coach cristão, é uma paixão,
porque você tem uma sede pela palavra do Senhor, você tem uma sede pela intimidade, pela presença do Espírito Santo, em cuidar, acolher as pessoas. E veja só, Deus e Jesus nos amam. E eles nos ensinaram a amar como Ele nos ama. Em Marcos 12:30, a palavra de Deus fala assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, né? Tua mente, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então veja só, nos ensina a amar a Deus e fala ainda: o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Então ele nos ensina que o maior e o mais importante de todos os mandamentos é o amor. E aqui a pergunta que te faz pensar, para você analisar a função do coach cristão, eu venho falar de amor e venho falar também de paixão, porque faz com que você abra mão de alguns desejos particulares, de alguns gostos particulares. A gente vai falar mais à frente a respeito disso, mas que você realmente tenha essa paixão, que vibra em você de ajudar as outras pessoas. Amor é obrigação, é obediência, porque é mandamento. Amar não é opção tua, nem minha. Amar é obedecer um mandamento que Jesus nos deixou, nos ensinou, e que é para todos, certo? A tua profissão, a tua vocação, você tem que estar apaixonado em fazer. Mergulhar de cabeça em aprender, em se desenvolver e cuidar das outras pessoas. Bem, esse é o nosso primeiro encontro, é a nossa primeira aula, para te deixar bem situado sobre a função, como trabalha um coach cristão, o que ele faz, né? Se é isso mesmo que você quer, se você está preparado, amarre os cintos aí, sente-se direitinho, se prepare, porque as aulas vão decolar e vão te levar a um outro nível de excelência dentro daquilo que você foi chamado. Espero você no próximo encontro. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até mais.